E está no ar, para todo o Brasil e para todo mundo, um vídeo novo no meu canal. E o tema de hoje é Cangaço, uma guerra no sertão e os sufragistas. Vamos lá. A origem do cangaço. A formação da comunidade religiosa de Canudo, relata por Euclides da Cunha, e a organização de bandos armados, conhecidos como cangaceiro, tem uma face comum: as dificuldades da vida sertaneja no início da Primeira República, geradas pela concentração da propriedade rural, pelas secas e pelo mandonismo dos coronéis. O termo cangaço, entre aspas, já aparecia em relatos do Nordeste do início do século XIX. É provável que a expressão se referisse a certos homens que andavam armados com cartucheira, facas longas e clavinotes. Então, o termo cangaço se refere aos homens que andavam armados com cartucheira, com facas longas e com clavinotes. Um tipo de arma, clavinotes, é um tipo de arma de fogo antiga. Antigamente, a arma de fogo era chamada de clavinote. Cruzando os ombros, tal como uma canga, peça de madeira usada para prender os bois pelo pescoço. Mais tarde, quando a expressão se tornou corrente, o cangaço passou a designar a ação de bandos armados que percorriam o sertão nordestino, atacando povoados e fazendas, roubando e matando e fugindo da polícia. Então, mais tarde, o termo cangaço passou a designar a ação de bandos armados que percorriam o sertão nordestino, matando as pessoas, roubando as pessoas, atacando povoados e fazendas. Então, mais tarde, o termo cangaço designou aos bandos de armados que percorriam o sertão nordestino, atacando e matando as pessoas. Numa primeira fase do cangaço, os grupos armados eram sustentados por chefes políticos locais, que eles davam casa, comida e muitas vezes um pequeno pedaço de terra, em troca de proteção armada na disputa política com os adversários. No segundo momento, formaram-se bandos desvinculados do poder político local. E agora eu vou estar falando aqui o segundo ponto aqui, que é o bando de João Calangro. A formação dos primeiros bandos independentes está associada às grandes secas, que devastavam a economia sertaneja e obrigavam muitos pais de família a sair de sua pequena roça em busca de sustento em outra região. Em 1877, por exemplo, o sertão nordestino foi atingido por uma terrível seca, em que matou cerca de 500 mil pessoas e obrigou 3 milhões de sertanejos a buscar a sobrevivência em outras áreas. A crise causada pela grande seca favoreceu a formação do mais conhecido bando do período, chefiado por João Calangro. Em 1876, Calangro era um jagunço. Calangro era um jagunço, Calangro era um jagunço a serviço de um chefe político do Cariri, no sertão do Ceará. Com a seca de 1877, fazendeiros e autoridades pediram seu apoio para reprimir os saques promovidos por sertanejos famintos. Enquanto a seca perdurou, Calangro recebeu ajuda de autoridades e fazendeiros. Quando as chuvas voltaram a cair, a população flagelada
a população flagelada pôde retomar suas atividades na agricultura e na criação de gado. Né? Que houve uma seca no Nordeste, né? Aí, assim que a chuva caiu, assim que houve chuva, né? No Nordeste, a população retomou as suas atividades, porque sem chuva estava tendo seca. Sem seca não tem como produzir, né? Não tem colheita. Então, quando a chuva caiu no sertão do Nordeste, as pessoas retomaram as suas atividades na agricultura, né? Que é no campo, na criação de gado. João Calangro, no entanto, manteve sua exigência e não aceitou o comando de nenhuma autoridade. Iniciou-se uma luta sangrenta entre os homens de Calangro e a polícia, que durou até Calangro se refugiar no sertão do Piauí. Foi tão o negócio foi tão sério, né, que Calangro teve que se refugiar, em outras palavras, para não morrer, e para não ser preso, ele teve que se refugiar, né, no sertão do Piauí. Lampião, o rei do cangaço. A história do Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é parecido com a de muitos sertanejos que aderiram ao cangaço. Nascido por volta de 1898 no estado de Pernambuco, Virgulino cresceu rodeado por disputa sangrenta entre famílias rivais. O assassinato de um membro de uma das famílias desencadeava uma onda de mortes e perseguições, movida pelo desejo da vingança. O pai de Virgulino foi morto por selar uma aliança com os Pereira, uma das famílias dominantes do sertão pernambucano. Disposto a vingar a morte do pai, Virgulino e seus irmãos ingressaram no bando de Senhor Pereira, conhecido em Pernambuco pelas atrocidades cometidas contra os inimigos. 6 anos depois, em 1922, Lampião assumiu a chefia do bando. No comando do grupo, Virgulino fez do sertão o cenário de violentas aventuras. Seus homens atacavam cidades, cortavam os fios da rede de telégrafo para impedir a comunicação com a polícia e saqueavam o comércio. Fazendeiros, vaqueiros e pequenos agricultores eram torturados e degolados por não se submeterem às suas ordens ou por traírem a sua confiança. Esse homem que se esgueirava pela caatinga, ao mesmo tempo amado, temido e odiado, transformou-se numa lenda do sertão. Então esse Lampião, que é o rei do cangaço, vai se tratar da história do filho do pai. Virgulino, o Lampião, é parecido com a de muitos sertanejos que aderiram ao cangaço, né? Os sertanejos aderiram ao cangaço com o termo Lampião. Nascido por volta de 1898 no estado de Pernambuco, Virgulino ele cresceu rodeado por disputa sangrenta. Então ele não teve uma boa infância, porque ele cresceu, né, com pessoas da pesada. E aí o que vai acontecer? O assassinato de um membro de uma das famílias desencadeava uma onda de morte e perseguição, movida pelo desejo de vingança. Aí o que vai acontecer? O pai dele, o pai de Virgulino, foi morto por selar a aliança com os Pereira, uma das famílias dominantes do sertão pernambucano. Então, os Pereira se trata
das famílias dominantes do sertão do Pernambuco. Então as famílias que dominavam o sertão do Pernambuco eram chamadas de pereiras. Disposto a vingar a morte do pai, Virgulino e os seus irmãos ingressaram no bando de Senhor Pereira. E aí Senhor Pereira é conhecido como... Por que é conhecido esse nome, Senhor Pereira? Conhecido em Pernambuco pelas atrocidades cometidas contra os inimigos. Aí depois de 6 anos, em 1922, Lampião, que é o Virgulino, assumiu a chefia do bando. No comando do grupo, Virgulino fez do sertão cenário de violentas aventuras. Seus homens atacavam a cidade, cortavam o fio da rede do telégrafo para impedir a comunicação com a polícia. Então olha só como que Virgulino ele se revoltou com a morte do pai, e ele no comando, ele teve umas ideias, né? Então, tudo isso por causa que ele estava revoltado com a morte do pai. Aí ele estando no comando, ele teve umas ideias meio, né, bem pensado, né? Não foi qualquer ideia não, ele pensou bem naquilo que ele queria, né? Ele pensou bem naquilo que ele queria. Amor e ódio no sertão. São dois sentimentos que vai ocorrer ali. Vai ter amor e vai ter ódio no sertão. A fama do bando despertou nos sertanejos um misto da simpatia, medo e desejo de vingança. Crianças e jovens buscavam um grupo atraído pelas histórias de luta que ouviam e pelos sonhos de uma vida sem miséria e repleta de aventura. No lado oposto, a ação violenta dos cangaceiros alimentou o desejo da vingança. Parentes das vítimas de estupro e assassinato, maridos cujas esposas abandonaram o lar para seguir os cangaceiros, agricultores e comerciantes revoltados com saques promovidos pelo grupo ingressavam na polícia para combater o bando do Lampião. A luta contra o grupo motivou também a multiplicação das volantes, pequenos grupos de soldados comandados por um sargento ou tenente que percorriam o sertão combatendo os cangaceiros. Então esse é o amor e o ódio que ocorria no sertão. Aconteceu coisas contrárias, né? Houve mudanças, que nem aqui. No lado oposto, a ação violenta dos cangaceiros alimentou o desejo de vingança. Parentes das vítimas de estupro e assassinato, maridos cujas esposas abandonaram o lar para seguir os cangaceiros, agricultores e comerciantes revoltados com os saques promovidos pelo grupo, ingressavam na polícia para combater o bando do Lampião. E essa luta motivou também a multiplicação de volantes, pequenos grupos de soldados, né? Então essa luta motivou a multiplicação das volantes, pequenos grupos de soldados comandados por um sargento ou tenente, que percorria o sertão combatendo os cangaceiros. Então você vê, né? Foi uma coisa que aconteceu ali, como houve estupro e houve assassinato, né? Os parentes, né? Como fala aqui, os parentes das vítimas de estupro e assassinato, maridos cujas esposas abandonaram o lar devido ao acontecimento, né? Então houve muita coisa ruim ali, né? E para encerrar esse tema, né? A morte do Lampião. A morte do Lampião. Por volta de 1928, Lampião conheceu Maria Bonita, a mulher que seria sua companheira até o final da vida. Mal conheceu o cangaceiro, Maria aderiu ao grupo, deixando para trás casa e marido. Depois dela, outras mulheres ingressaram no bando para acompanhar seus maridos pelo sertão. Nos anos 1930, o governo fechou o cerco contra o bando do Lampião. Perseguido pelas volantes,
Lampião instalou-se em Angico, no estado de Sergipe. Angico fica lá no estado de Sergipe, de onde coordenava a ação do grupo. O fim do cangaceiro estava próximo. Em 1938, com o auxílio de um comerciante conhecido de Virgulino, a polícia cercou o esconderijo do bando. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos e decapitados pela polícia. O cangaço sobreviveu por mais 2 anos, centrado na figura de Corisco, um dos líderes do bando de Lampião. Corisco havia rompido com Lampião em 1937, devido a divergências na forma de conduzir o grupo. O massacre em Angico despertou em Corisco a amizade que unia ao antigo companheiro. Enfurecido, iniciou uma perseguição implacável contra os delatores de Lampião, mas o grupo já não tinha a coesão dos antigos tempos. Corisco foi morto pela polícia em 1940, encerrando-se a era dos cangaceiros. No entanto, a miséria, a concentração de renda e de terra e o mandonismo dos coronéis, condições que alimentaram o cangaço, continuaram no sertão. Então é isso, pessoal, né? Corisco, ele foi morto pela polícia. Ele deu continuidade, né, no cangaço, mas ele foi morto. E a miséria, a concentração de renda e de terra, o mandonismo dos coronéis, condições que alimentaram o cangaço, continuou no sertão. Então o cangaço continuou. E agora vamos para o segundo tema e eu encerro o vídeo de hoje. As sufragistas. Até o início do século XX, o voto na quase totalidade dos países era um direito exclusivo dos homens. Historicamente, as mulheres quase se mobilizaram pelo direito feminino. A participação política ficaram conhecidas como sufragistas. Então, no início do século XX, só os homens que votavam, né? Na maioria dos países. O direito ao voto era dos homens. Aí, o que vai acontecer? As mulheres que se mobilizaram pelo direito feminino, a participação política, ficou conhecido como sufragista. Então, sufragista, o termo sufragista significa o fato das mulheres não terem o direito ao voto. A palavra sufragista se refere ao fato das mulheres não terem participação política, ok? A Nova Zelândia em 1893 e a Finlândia em 1906 foram os primeiros países a reconhecer o direito das mulheres ao voto. Então, os primeiros países que reconheceram o direito das mulheres, os primeiros países que reconheceram o direito ao voto das mulheres foi Nova Zelândia, no ano de 1893, há muito tempo, e em Finlândia, em 1906, logo depois. Foram os primeiros países a reconhecer o direito das mulheres ao voto. Nos Estados Unidos, o movimento sufragista nasceu com a luta contra a escravidão. Nos Estados Unidos foi diferente. O movimento sufragista nasceu com a luta contra a escravidão, né? Em meados do século XIX. No entanto, ao terminar o século, poucos estados da federação tinham aprovado o sufrágio feminino. Na Europa, a luta de muitas sufragistas se misturava à luta do movimento operário contra a exploração dos trabalhadores. Por essa razão, muitas ativistas do movimento sufragista também atuavam nos partidos de esquerda socialista e comunista. Na Grã-Bretanha, o movimento das mulheres pelo direito ao voto enfrentou
forte repressão policial. As crescentes prisões de ativistas culminaram com um gesto desesperado de Emily Davison, que em junho de 1913, numa atitude de protesto, jogou-se em frente ao cavalo do rei. Jogou-se em frente ao cavalo do rei. Numa corrida do Grande Prêmio de Londres, a morte de Emily gerou um cenário de conflito na cidade, que foi tomado por manifestações de protesto e confronto entre as ativistas e a polícia. As britânicas conquistaram o direito ao voto apenas no final da guerra. Então, pela primeira vez na história do país, 3 mulheres foram eleitas para o parlamento britânico. O exemplo das mulheres britânicas espalhou-se pela Europa. Em alguns países, como Suécia e Noruega, o número de eleitoras superou o de eleitores. No Brasil, as mulheres votaram pela primeira vez em 1933. Então, aqui no Brasil, em 1933 foi que as mulheres começaram o voto. Né? As mulheres do Brasil votaram pela primeira vez em 1933. Na mesma eleição em que Carlota Pereira de Queiroz elegeu-se como deputada constituinte do país, na França e na Itália, o direito das mulheres ao voto só se realizou em 1945, na Argentina em 1951 e na Suíça apenas em 1971. Então é isso, pessoal. Né? A sufragista, como eu havia falado, volto a ressaltar, foi o fato das mulheres não terem participação política. Por isso que deu esse nome de sufragista. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se você aprendeu, achou interessante, já deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.